Você sabe o que a Bíblia diz acerca do jejum? Sabe o que a Escritura vai dizer acerca dessa prática que é tão difundida no meio evangélico? Então a pergunta do retalho de hoje é: cadê o jejum? A Escritura vai dizer que o jejum é um meio para estimular a concentração na oração. E nós observamos essa prática sendo feita ali pelo povo de Deus em textos como Joel capítulo 2, versículo 12, que mostra que quando o povo estava arrependido, eles demonstravam seu arrependimento em oração e em jejum diante do Senhor, como nos diz a palavra. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e choro e com pranto. A Bíblia também nos diz que o povo de Deus jejuava quando passava por grande tristeza. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Essa prática também era utilizada no Novo Testamento, quando o povo tinha uma grande tarefa para exercer, e por isso consultavam ao Senhor para saber a sua vontade. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai para mim a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, quando alguém jejua, ele não deve somente se abster de alimentos, mas ele deve também se abster de toda e qualquer outra atividade para dedicar esse tempo ao Senhor. É como que no tempo em que ele está ali se alimentando, e crente gosta de fazer isso, ele se dedica à oração, se dedica à busca da face de Deus. O jejum, ele não é um fim em si, ele é um instrumento para que nós possamos nos concentrar na oração e na busca da face do Senhor. Isaías capítulo 58, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Então, quando você colocar no seu coração o propósito de jejuar, você precisa também se abster de todo e qualquer outro tipo de atividade, seja doméstica, laboral, para que nesse momento que você se dedica ao jejum, você esteja em oração, como nos diz as Escrituras. Esse foi o jejum que o Senhor Jesus praticou lá em Mateus capítulo 4. A Bíblia nos diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o jejum, ele não pode ser a atividade em si. O jejum não pode ser o fim em si. O jejum, ele é uma ferramenta para que você possa se concentrar na oração, para que você possa colocar a sua vida diante de Deus e assim pedir ao Senhor aquilo que você necessita. Nós observamos isso fazendo uma paráfrase até um tanto simplória, mas que vai fazer com que nós entendamos. Quando nós oramos, por exemplo, nós temos o costume de fechar os olhos, para que com os olhos fechados, desconcentrados de qualquer outra coisa, possamos nos concentrar em Deus e naquilo que estamos falando com Ele. Esse é o mesmo princípio que nós encontramos também no jejum. Nós nos abstemos de alimentos, nos abstemos ali daquele momento da nossa vida, para que nós nos dediquemos a nos alimentar do pão espiritual, daquilo que o Senhor tem nos oferecer. Embora a Escritura não possua nenhum mandamento acerca do jejum, nós vemos que ele era praticado ali pelos patriarcas, era praticado pelos profetas, pelos apóstolos, pela igreja primitiva, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse que viriam dias em que os seus discípulos jejuariam. E analisando o ensino bíblico sobre o jejum, nós podemos concluir que o jejum, ele é algo que pode ser incentivado, mas ele nunca pode ser exigido por qualquer pessoa. O jejum, ele pode ser particular ou ele pode também ser público. Entretanto, em ambos os casos, o jejum, ele deve ser praticado sem ostentação de superioridade. Ele deve ser praticado em total humildade para aquele que está fazendo isso com Deus. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então o jejum, assim como a oração, não deve ser algo que você faça para ostentar a sua santidade ou sua superioridade espiritual. Muito pelo contrário, ele deve ser feito para com Deus. Assim como a oração é algo que nós falamos com o Senhor, o jejum também deve ser feito somente para Deus e não para que as pessoas nos vejam e assim nos tratem como seres espirituais acima dos outros ou coisa assim. A Bíblia vai nos dizer que as pessoas que agem dessa maneira, elas já recebem o seu galardão, elas já recebem aquilo que elas queriam, porque na verdade o objetivo delas não era buscar ao Senhor, mas era sim ter o reconhecimento dos homens. O jejum também não pode ser tratado como autopenitência,
tampouco como uma barganha diante de Deus. E isso é o que nós temos visto muito em nossos ciclos evangélicos. Ele é apenas uma ferramenta, ele é um método de consagração. Ele é algo que você usa para buscar a face do Senhor, despojando-se daquilo que é imprescindível, despojando-se daquilo que é importante para nós, para que assim as nossas mentes, o nosso coração se foquem em Deus, entendendo que Ele é mais importante do que o alimento, do que a bebida, daquilo que nós julgamos ser imprescindíveis para a nossa sobrevivência. O Senhor, Ele é mais importante do que a comida, do que a bebida, Ele é mais importante do que o ar que respiramos, e por isso o buscamos na intensidade do nosso ser. É para isso que serve o jejum, para nos conscientizar disso e para fazer que concentremos os nossos corações ao coração do Senhor. O jejum é um aliado muito útil na santificação e para a oração. O jejum ele não tem poder em si. O poder verdadeiramente está no Deus a quem buscamos através do jejum. Aquela pessoa que pratica o jejum, ela não pode se sentir superior às outras. Ela não pode se achar mais santa do que as outras. Tampouco ela pode utilizar esse jejum como uma fórmula para parecer mais espiritual ou santo do que os outros, porque essa é a mesma prática dos escribas e dos fariseus, que oravam nas praças ou que jejuavam demonstrando uma face triste e faziam questão de mostrar que estavam jejuando para que assim parecessem mais consagrados diante do Senhor. Isso muito tem sido praticado por meio das pessoas em nossos dias e deve ser evitado. O jejum ele é algo que serve para nos aproximar de Deus e fazer com que nós nos consagremos mais ao Senhor, e o que deve ser visto de fato é a nossa luz por meio de Cristo Jesus. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. João Crisóstomo ele já dizia isso num dos seus escritos. Ele fala o seguinte: você jejua, dê-me prova disto por suas obras. Se você vê um homem pobre, tenha piedade dele. Se você vê um amigo sendo honrado, não inveje. Não deixe que somente a sua boca jejue, mas também o olho e o ouvido, e o pé, e as mãos, e todos os membros do seu corpo. Que as mãos jejuem, sendo livres de avareza. Que os pés jejuem, cessando de correr atrás do pecado. Que os olhos jejuem, disciplinando-os a não fitarem o que é pecaminoso. Que os ouvidos jejuem, não ouvindo conversas más e fofocas. Que a boca jejuem de palavras vis e de criticismo injusto. Porque qual é o proveito se nos abstermos de aves e peixes, mas mordermos e devorarmos os nossos irmãos? Possa aquele que veio ao mundo para salvar pecadores nos fortalecer para completarmos o jejum com humildade, tendo misericórdia em nós e nos salvando. Então algumas pessoas perguntaram para nós algumas questões, e as perguntas foram: é correto eu fazer o jejum de Daniel? Então, essa questão do jejum de Daniel, ele é uma moda que apareceu ultimamente nas igrejas, e você não vê a escritura dizendo que fazer aquilo vai tornar você mais consagrado do que fazer um jejum diferente. Como disse, o jejum ele é uma ferramenta e não um fim em si. Por que Daniel ali tem narrado exatamente como era a sua dieta, como era a sua alimentação? Aquele detalhe ali era um detalhe histórico e não um detalhe parenético, um detalhe exortativo, algo que fosse ordenado aos servos do Senhor. Se você quer fazer o jejum de Daniel, faça, mas que as pessoas não saibam disso. Tampouco que você ache que o jejum de Daniel é mais forte do que o jejum de Jesus, ou o jejum dos discípulos, ou o jejum que a sua irmãzinha da igreja faz. A outra pergunta que me fizeram foi: eu posso fazer jejum de TV, de WhatsApp, de internet, de chocolate, de suco de maracujá e coisas assim? Esse jejum é bíblico? Então, as escrituras vão nos dizer que o jejum ele era a abstenção de alimentos. Você ficava sem comer e sem beber durante um momento do seu dia, ou durante vários dias, como ficou o Senhor Jesus. Na escritura você não vai ver o povo de Deus se abstendo de pão e tomando só o vinho, ou algo diferente disso. Não é algo que possua base bíblica. Entretanto, você vai ver ali o povo de Deus fazendo algumas coisas, se abstendo de algumas coisas, não como uma fórmula de jejum, não é isso que os textos dizem, mas eles deixavam de fazer determinadas coisas para poder se consagrar ao Senhor. Até mesmo, alguns casais poderiam se abster de sexo durante algum tempo para se dedicar à oração, mas isso não se caracterizava exatamente como jejum. O jejum, ele é de fato alimentício. Você deixa de comer e durante esse tempo da sua refeição, por exemplo, você se dedica ao estudo da palavra e à oração diante do Senhor. Essa é a fórmula bíblica. Então que vocês pratiquem muito o jejum, que vocês usem dessa ferramenta para poder louvar ao Senhor, para se dedicar a Deus, que o jejum não seja para você uma ferramenta para uma santificação exterior, mas que de fato ele vá contribuir para que o seu coração se sintonize ao coração do nosso Deus e que você entenda a sua vontade e que os seus planos se concretizem na sua vida.
Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários sobre esse assunto ou sobre qualquer outro. Escreva aqui embaixo e nós vamos te responder. Então muito obrigado por quem enviou a sugestão desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.